Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Que possamos entender quais são as bênçãos duradouras. Que o nosso olhar esteja nas coisas do alto. Que possamos entender o que é bênção de fato. O Senhor venceu a morte e o inferno. A eternidade nos aguarda devido à obra que o Senhor começou e completou aqui na terra por nos amar. Obrigado por tanto, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Nos ajuda e nos ensina a caminhar contigo por aquilo que o Senhor é. Tu és Deus e não há outro. Tu és rocha sobre a qual a nossa vida e família está e permanecerá firmada. Sobre a qual essa igreja permanecerá estabelecida, firmada. Espírito Santo, fica à vontade nesse lugar e fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: esqueça não, ele venceu a morte. Diga, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Amém? Ainda de pé, pega a sua Bíblia, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Quero fazer a leitura dos versos de 1 a 5. Irmãos, devemos fazer a leitura dos nossos dias pelas lentes da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Quem achou, diga amém. Olhe para mim. A sua família é e sempre será um projeto de Deus. Amém? A sua família, a minha família jamais será uma instituição falida. Diga assim: a minha família é e sempre será projeto de Deus. Como nunca gosto de pregar com frase de efeito, eu vou passear pela palavra com você. Eu sei que muitos aqui já sabem. Se você já sabe, vai ficar mais convicto ainda. Se tem dúvida, vai aprender hoje pela palavra que a sua família é projeto de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Charles, obrigado. Agora melhorou a voz, que eu amanheci meio afônico. Agora está parecendo locutor de FM. Diz assim o verso 1 de 2 Timóteo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá o que, igreja? Tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Você pode sentar. Nós ouvimos muita gente dizer por aí que nós estamos vivendo os últimos dias, e é verdade. Só que precisamos saber que os últimos dias tiveram início quando o Senhor resolveu falar ao mundo através do seu Filho. É o que nos ensina Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo.
Então já estamos vivendo os últimos dias, desde quando o Senhor decidiu manifestar-se ao mundo através da revelação bendita do seu Filho amado. Mas Paulo fala no texto que lemos, no verso 1: saibam, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. O que precisamos entender é que nesses últimos dias, que já começou há muito tempo atrás, haverá tempos, ou seja, épocas cada vez mais difíceis. O que Paulo está dizendo é que mais um tempo, mais uma época difícil, complicada, perigosa, tem seu início. E nós estamos vivendo exatamente isso. Sem nenhum exagero, eu posso lhe afirmar que hoje, nos dias atuais, a igreja já é a única instituição, a única, a defender o modelo de família que foi estabelecido por Deus. A Carta Magna da nação reconhece e estabelece o padrão de família. Mas hoje, a única instituição que defende o modelo de família que foi estabelecido por Deus é a igreja. E Paulo, se referindo à igreja, disse a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, que a igreja do Deus vivo é e sempre será a coluna e o alicerce da verdade. Uma igreja genuína prega a verdade incomoda. Prega a verdade causa abuso em algumas pessoas. Como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, temos a missão, escute, de viver e preservar a verdade de Deus, independendo das circunstâncias que teremos que enfrentar. Responda não. Está disposto? A família é o projeto mais sublime de Deus para o homem. A família, ela é a base de todas as relações interpessoais. A família é a base da sociedade. E nos dias atuais, o maior desafio que temos é o de preservar a família, exatamente como Deus a estabeleceu. Está travada uma luta. E faço questão de enfatizar: jamais nos envolveremos numa luta carnal ou física. Mas está travada uma luta onde forças e influências tentam a todo custo desconstruir e principalmente destruir a família. A melhor resposta que eu posso dar para essa sociedade é ter uma família firmada em Deus. É criar filhos na presença de Deus. É formá-los homens e mulheres de Deus. É deixar claro, de forma pacífica e natural, que sobre o meu arraial não vale encantamento. O que norteia a minha vida, o que norteia a minha descendência é e sempre será a palavra de Deus. Nos dias atuais, irmãos, a propagação do erro extrapola todos os limites, ao ponto do certo se tornar o errado e o errado ser considerado por muitos como certo. Isso não é privilégio nosso. Isaías, 700 anos antes de Cristo, teve que lidar com essa inversão de valores. Capítulo 5, versos de 20 a 21, é só a gente ler a Bíblia. Isaías, capítulo 5, verso 20 e 21 diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai dos que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas. Ai dos que dizem que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Irmãos, hoje quase não existe mais um sistema de valor. Quando a verdade é que toda sociedade necessita, para a sua conservação, de um sistema de valor, senão ela cai numa anarquia. Ele funciona como um padrão da boa conduta.
É Ele quem julga o nosso comportamento na família e na sociedade. Retire isso e vira um caos. E eu quero lhe dizer que quem tem o dever de preservar esse sistema de valor, o padrão da boa conduta, a consciência do que é certo ou errado, numa sociedade organizada é família, igreja e Estado. E na minha visão, a palavra de Deus precisa ser a base para a criação e a conservação desse sistema de valores. Mas hoje não tem senso de moralidade. O padrão da boa conduta quase não existe. Os valores familiares estão sendo pulverizados dia após dia pelo desserviço, por exemplo, da TV. Muita gente já está com a sua mente pervertida, invertida nos padrões. Estamos vivendo uma triste realidade em nossos dias, onde para muitos tudo é normal. E o desafio é preservar a nossa família na presença de Deus. Ganhe menos, mas veja seus filhos crescerem. Não dê muito presente, não. Seja você presente na vida dele. O efeito vai ser muito melhor. O desafio é conservar a palavra de Deus como manual de regra e fé para a nossa vida e para os nossos filhos. Eu espero que você esteja ensinando a palavra aos seus filhos, porque caso contrário, a TV, os youtubers e outras coisas mais vão perverter muita coisa. Não negligencie a palavra de Deus na vida da sua família, porque já estamos vivendo tempos sobremodo difíceis. Mas o que faremos então nesses tempos difíceis, que já chegaram e que estamos vivendo? O que faremos quando tempos mais difíceis ainda chegarem? Porque é isso que Paulo adverte. Como é que fica a nossa família em dias atuais? Como criar filhos? Como preservar o casamento se isso aqui não estiver estabelecido na sua mente e no seu coração? Quer que eu lhe diga? É impossível. Se você não tiver a palavra como regra de fé e prática, embasado realmente nela, comprometido com ela, é impossível. Sabe por quê, irmão? Porque o índice de divórcio dos de fora e dos de dentro é praticamente a mesma coisa. Porque está aqui dentro, sem isso aqui estar aqui dentro, não adianta nada. Você frequenta uma igreja. A palavra precisa ser a base da sua vida. A palavra tem que ser o fundamento da nossa vida. A palavra tem que ser o parâmetro para criar os nossos filhos. A palavra tem que ser o parâmetro para quê? Para que a gente possa conservar o casamento. Como eu conservo um casamento? Não é a partir dos meus interesses pessoais. Se eu conheço a palavra, eu escolhi minha esposa por livre e espontânea vontade, e ela também me escolheu. Acabou-se. Só a morte vai separar. Só a morte. Porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Só vivendo pela palavra, só deixando o Senhor edificar a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, o nosso casamento. Porque o que é que diz a Bíblia? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É triste. Mas o conceito de família para muitos nesse mundo pós-moderno é que a família é uma instituição falida. Eu escolhi fazer dessa quarta noite um culto da família, porque eu vou encerrar esse culto com uma renovação de alianças de 20 anos de casamento, de irmãos nossos aqui. Eu vou terminar essa mensagem fazendo a renovação de aliança deles. Porque família não é uma instituição falida. Eu não abro mão dessa verdade. A minha família é um projeto de Deus.
A minha família existe para manifestar a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Abra sua Bíblia em Isaías 65. Isaías 65, verso 17. Quem achou, dá um glória aí, irmão, porque está frio. Se você não interagir comigo, você vai dormir, irmão. E se você dormir, eu vou me sentir culpado. Dizer, está ruim o negócio que eu fiz o irmão dormir. Você achou? Verso 17 de Isaías 65. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Repita comigo. Diga assim: vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Nunca mais haverá nela um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não trabalharão inutilmente, nem irão gerar filhos para a infelicidade. Porque serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Vale a pena servir a Deus, irmão. Vale a pena estabelecê-lo como Senhor da nossa vida e da nossa casa. Nesse contexto de Isaías 65, o povo acabara de sair do cativeiro babilônico. E o Senhor faz questão de, através do seu profeta, dizer claramente ao povo qual é o projeto que ele tem para cada família que formava Jerusalém. Lembre comigo, o cativeiro foi consequência de uma vida de desobediência. Mas agora o povo pode viver tudo o que o Senhor preparou para eles a partir do arrependimento. Me escute. Você pode sim viver tudo que o Senhor tem para você e para a sua família. Agora, como eu disse a você, a sua família é projeto de Deus. Vamos observar esse texto que acabamos de ler. E vamos aprender em quem consiste esse projeto de Deus para a nossa casa. O que acabei de ler é o que Deus está dizendo para a nação que está voltando do cativeiro. E Deus está dizendo tudo o que Ele tem para Jerusalém. O que é Jerusalém para um judeu, para um israelita? A sua casa, é a sua família. O Senhor começa falando acerca de uma grande bênção. Veja aí o verso 17. Ele diz assim: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão. Eu vou terminar a mensagem assim, irmão. As coisas passadas não serão lembradas. O que é isso? Renovação. Deus é Deus que faz coisas novas. Por isso é possível viver até ficar velhinho com uma mulher só. Porque Ele renova a sua misericórdia todos os dias. Se eu fizer a minha parte, o meu amor pela minha esposa será renovado
dia após dia. Eu vou ficando velhinho e ela vai ficando velhinha, e cada vez mais velhinho a gente vai se apaixonando cada vez mais. Porque o meu Deus é um Deus que renova todas as coisas. Então, faz parte do projeto de Deus fazer novas todas as coisas em sua família. Deus tem por objetivo renovar tudo em você. Essa palavra, igreja, é verdadeira e digna de confiança. E tem mais: o Senhor está fazendo tudo novo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas em sua família. Está precisando de uma renovada? Tá, irmão, lógico que está. A minha precisa, a sua precisa. Precisa ou não precisa? Precisa, irmão. Eu preciso dessa bênção da renovação, e você também. Vê o verso 18 e 19. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque Jerusalém será para regozijo. Quando eu digo assim, tua casa, tu sente o quê? Sabe qual é o projeto de Deus? Que você se regozije. Vou fazer Jerusalém, vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Teus filhos são bênção de Deus na tua vida. Tua mulher é bênção de Deus na tua vida. Teu marido é bênção de Deus na tua vida. O texto nos fala de uma alegria e um regozijo que não se acaba. Vou criar para. A finalidade é que traga alegria, satisfação e prazer. Esse é o projeto de Deus. Depois dele, é o que nos move a sair todo dia. Depois dele, é o que nos move nessa vida para desejar crescer. É a família. O que é família para você? Quando você pensa na sua família, Jerusalém é para o povo de Israel a casa deles, e foi criada por Deus para alegria e regozijo. Deus nos ensina que seu projeto para a nossa família é que ela seja para nós um motivo de alegria. Como é que você tem olhado para os seus filhos? Como é que você olha para o seu cônjuge? Como pessoas que te dão dor de cabeça? Como está o relacionamento de vocês dentro de casa? Falta paciência? O estresse é total? Olhe, a sua Jerusalém foi lhe dada por Deus para regozijo e alegria. Olha o verso 25, o verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Presta atenção. Os versos estão nos falando de vida longa. O projeto de Deus é cumprir todos os planos que Ele mesmo estabeleceu para você e para a sua casa. E para isso, me escute, cuide dessa carcaça aí, que eu tenho que cuidar dessa carcaça aqui também. É ou não é? Porque eu posso abreviar os meus dias. Posso ou não posso? Sim ou não, irmão? Se assuste não, diga, irmão. Sim ou não? Qual o propósito de Deus? O mesmo que Ele fez com Abraão. Que você venha morrer farto de dias e em boa velhice. Quem disse que a velhice é um tempo para lamúrias? Viva os planos de Deus. Você vai ser viçoso e verdejante, velhinho, velhinha, dando frutos. Porque plantados na casa do Senhor, Salmo 92, serão viçosos e verdejantes e darão frutos. É ou não é, irmão? Eu quero frutificar enquanto estiver aqui. Se parei de dar fruto, o fruto amadureceu demais, o Senhor recolhe o fruto. É ou não é? Porque a bênção de Deus é o quê? A longevidade. Por quê?
Lembra do Salmo 128, verso 6? Diz que somente aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos desfruta de que bênção? Salmo 128, verso 6. Verá os filhos dos seus, como? Profissionalmente realizados, multimilionários. É por isso que a Europa está numa frieza espiritual. É porque eles só se preocuparam com coisas. A bênção de Deus não. Verás os filhos dos teus filhos servindo ao Senhor. Nesse estado vai haver a geração atual preocupada com as futuras. A gente vai preparar. Vai ser uma leva de pastores para essa cidade, irmão. Que a gente vai partir. E se Jesus não voltar, vão estar pregando o evangelho cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai ficar para sempre. É preciso passar o bastão. É preciso ter essa visão. É preciso preparar tudo para que o reino avance até a volta de Cristo Jesus. Amém? Veja o verso 21 e 22 de Isaías 65. Olha só, irmão. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não irão mais construir casas para os outros ocuparem. Não mais plantarão para os outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Um novo tempo, irmão. Cativos construíam para os outros, trabalhavam para os outros, penduraram as flautas, penduraram as harpas, não tinham motivo nem de louvar. O que é que Deus está dizendo aqui? Você vai desfrutar da bênção que eu tenho para você. Eclesiastes diz que é bênção de Deus o trabalhador gozar do fruto do seu trabalho. O que é que a Bíblia diz? Que o ímpio ajunta para outros desfrutarem. O que é que Deus está dizendo? Na minha presença, em obediência, vivendo os meus projetos, você vai semear o que eu mandar, você vai regar o que eu semeei e você vai colher. Você vai semear na vida dos seus filhos e na sua velhice você vai se alegrar. E na hora de partir você vai olhar e dizer assim: nada foi em vão. Nada foi em vão. Eu não trabalhei inutilmente. Isso é bênção ou não é? Sim ou não? Terrível é chegar no final da vida e dizer assim: que foi que eu fiz dela? Como Atmani diz, é trágico só no final da vida descobrir que pegou a direção errada. Trágico, porque a vida é só uma. Então Deus está dizendo assim: eu tenho projetos que, se você seguir, você vai semear e você vai colher. Você vai ver a concretização daquilo que eu tenho. Porque quando o povo foi levado para o cativeiro, as casas e as vinhas que eles haviam construído foram ocupadas e desfrutadas pelos invasores. Mas o Senhor está falando que agora vai construir e desfrutar, vai plantar e vai colher. Essa igreja está semeando, está semeando para a nossa descendência, mas tem muita gente nessa cidade, muita gente, uma multidão nessa cidade, que vai ser abençoada por tabela. Porque esse é o plano de Deus. Sabe o que é que eu aprendo quando o Senhor diz: vocês irão construir casas e irão habitar nelas, vocês irão plantar vinhas, irão comer do seu fruto. Vocês não vão construir mais casas para os outros, nem irão plantar para outros comerem. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que, vivendo na direção dele, os projetos dele, eu aprendo aqui que os nossos sonhos pessoais que estão em linha com o que ele tem, Deus vai nos permitir vê-los realizados.
Porque Provérbios 13, 22 diz assim: o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos. É um trabalho que vale a pena, perpassa as gerações. O Deus de meu pai, o Deus de meu avô, o Deus do meu tataravô, o Deus do meu tetravô, de geração em geração. Eu oro por isso na minha família, minha descendência, que todos saibam que só o Senhor é Deus. Então ele diz aqui, Provérbios 13, 22, o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Eclesiastes 2, 26, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e Ele dá felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-la a quem o agrada. É Bíblia. E vendo os projetos dele, a bênção dele na tua vida vai alcançar a tua posteridade. O ímpio rala, trabalha, junta riquezas para outros desfrutarem. Ou ajunta de maneira ímpia, o que traz muitas dores. Porque a bênção de Deus enriquece e não traz dor alguma. Me responda uma coisa: você tem sonhos? Você tem sonhos? Você tem trabalhado muito para ver esses sonhos realizados? Você vai construir seus sonhos, desfrutá-los, plantá-los e colhê-los. Se você viver de maneira muito simples, em obediência. Lembra do Salmo 37, verso 4? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lembra de Salomão, quando a gente pregou aqui? Deus permitiu que ele construísse o templo, o palácio e tudo o que o seu coração desejou. Por quê? Porque ele se movia naquele tempo da vida dele em obediência a Deus. E aí, o que está no teu coração agrada a Deus. E você sonha na intimidade e Deus realiza. E isso não é bênção só para você. É bênção para a tua descendência, para a tua posteridade. E é abençoado de tabela quem estiver perto de você. Seja essa bênção, por onde quer que você esteja. E finalmente, versos 23 e 24. Não labutarão inutilmente, não gerarão filhos para a infelicidade, porque serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Escute, no projeto de Deus, nem eu nem você gera filhos para a infelicidade. No projeto de Deus não. São flechas que irão acertar o alvo. Agora trate de polir a sua flecha. Trate de ensiná-la desde pequenininho que só existe um Deus, e o que Ele fez foi perfeito. Trate de ensinar a verdade, Eclesiastes 3,14. Pois tudo que Deus criou dura eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. E Deus fez assim para que os homens o temam. Há um Deus, meu filho, um só, que lhe fez macho. E você vai ser um homem de Deus. Que lhe fez uma princesa linda. E você será uma mulher de Deus. Ele não erra. Nele não há equívoco. Eu não gerei filhos para pervertidos desencaminharem. Agora eu não vacilo. Primeiro, o meu e o seu exemplo
Amém? Porque é falha a educação. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é educação, isso não é ensinamento. O que uma criança precisa por muito tempo da sua vida é exemplo. Exemplo. Quem crê que Deus renova todas as coisas? Quem crê que Deus renova todas as coisas? Os irmãos que vou chamar daqui a pouquinho, aqui à frente, Alexandre e Claire, completam hoje 20 anos de casado. Eu leio um texto praticamente em todos os casamentos que eu escolhi lê-lo aqui depois de 20 anos passados nessa relação. Um texto que eu gosto de ler é Eclesiastes 5. Eu leio olhando na cara do noivo, olhando assim, sangue nos olhos, na cara dele assim, dizendo assim, ó, sou eu não, é a palavra. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, porque os tolos desagradam a Deus. Cumpra o que você prometeu. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o que eu prometi foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Ninguém casa forçado. Então, se empenhou a palavra, estabelece uma aliança, faz uma promessa, cumpra. Qual o conselho da Bíblia? Não sabe se vai cumprir? Então não case. Porque Deus é Deus de aliança. As pessoas não sabem, ou se esqueceram, ou fingem que não sabem o que implica e o que significa se aliançar com alguém. Não é um contrato, é uma aliança. Se passaram 20 anos e eles irão renovar os votos para mais 20, mais 20, mais 20. Quando for bodas de prata, me convide. Já estou me convidando. Até Jesus voltar. É preciso ser homem e mulher de palavra. Isso é forte, irmão. Com todos que a gente fez contrato para essa obra, eu digo para todos que a gente conversa, a nossa responsabilidade em primeiro lugar não é o contrato assinado, é o testemunho perante vocês. É o testemunho. É o que? É a palavra. A palavra não foi dada, a gente cumpre. Porque primeiro ela é dada na direção do Senhor. E na direção do Senhor Ele dá todas as condições para que aquilo que a gente prometeu, a gente cumpra. Posso ouvir um amém? O Senhor leva tão a sério a aliança que em Malaquias 2,16 ele diz: eu odeio o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é a quebra de uma aliança, e o Senhor não estabelece a aliança para que ela seja quebrada. Irmãos, o arco-íris está aí. Tem nada a ver com o movimento gay. Nada. Gênesis capítulo 9. Colocarei o sinal da minha aliança no céu, de que não destruirei mais a terra com água. Está na Bíblia, irmão. É o sinal da aliança de Deus com a terra. Ele estabeleceu, está de pé, Ele cumpre. Ele é Deus fiel. Ele cumpre. E nessa noite, não só Alexandre e Cleia, mas todos nós nessa noite, eu quero orar para que venha renovação sobre as nossas vidas, no ânimo de servi-lo, no ânimo de permanecer casado, no ânimo de criar os filhos, no ânimo de estar amando e vivendo pela palavra. Para continuar é preciso renovar. E renovar é tornar algo novo, é mudar para melhor.
Renovar é rever alguma coisa com a finalidade de melhorá-la. Guarde isso na sua vida. O ato de renovar é indispensável para tudo, para mim, para você, para tudo. Porque eu e você somos um constante vir a ser. O processo de transformação, o processo de renovação em nossas vidas precisa ser constante. E todos nós sabemos que existem momentos que é fundamental a renovação. Na forma de viver, com as coisas à nossa volta, o nosso propósito de vida, o nosso desejo de servir a Deus, a nossa disposição de continuar lutando, a nossa relação com o Senhor, o amor dispensado à nossa família, o casamento, várias coisas. O Senhor diz lá em Apocalipse 22, verso 5, que Ele faz novas todas as coisas. Porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele diz através do profeta Isaías, no capítulo 43, 18, 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eu faço uma coisa nova. E para fazer o novo, se for preciso abrir caminho no deserto, eu abro. Se for preciso abrir riachos no ermo, eu abro. Eu quero profetizar essa renovação na sua vida e na vida dos nossos irmãos. Enquanto igreja, qual a nossa dinâmica? A sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta. Convertido mesmo, ele vê a sua bênção e ele dá glória a Deus. Quando você chora, ele chora com você mesmo, ele ora por você mesmo. E nessa noite nós iremos nos alegrar com esses irmãos amados, que eu quero chamar aqui de novo. Deixa eu centralizar aqui. Venham aqui, podem vir. Ele chegou e disse assim para mim: pastor, no dia do casamento foi dia de chuva também. Eu digo: chuva de bênção, em nome de Jesus. Que esse amor se renove com a bênção do Eterno. Que essa renovação seja diária. Que o Senhor seja o centro. E diante de tudo que vivemos, eu escolhi fazer dessa quarta-feira um culto à família e ter esse ato de renovação, porque vocês são testemunhas vivas de que família não é um projeto falido. Na presença dele e com a renovação dele, ele faz novas todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Esse é o segredo. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu gosto do comentário de Max Lucado sobre esse texto, de 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: esse é o maior milagre de Deus. É surpreendente quando Deus cura o corpo. É extraordinário quando Deus ouve a nossa oração. É incrível quando Deus provê um novo emprego, um novo carro, um novo filho. Mas nada disso é comparado com a nova vida que só Deus pode criar. Só Deus. Venham mais para cá. Estão preocupados aí com a... Pode ficar no meio, no centro mesmo, sem problema, como foi no dia do casório. Nada disso se compara à nova vida. Me escuta, que não é uma igreja que te proporciona, não é um pastor que te dá. A nova vida só Cristo pode nos dar. E ele continua o seu comentário. Ele diz: nessa nova vida, ele nos dá olhos novos para vermos pela fé, mente nova para termos a mente de Cristo, força nova para não ficarmos cansados, visão nova para não perdermos o ânimo,
voz nova para louvar e mãos novas para servir, e acima de tudo, um coração novo, que foi e será sempre purificado por Cristo Jesus. Me alegro em momentos como esse, porque é prova de que os projetos de Deus para todas as famílias é a melhor coisa que podemos aceitar e viver. Irmão Alexandre, não sei se disseram lá no dia, mas eu vou repetir aqui. Malaquias 2,14. Há 20 anos atrás, o Senhor foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua juventude. Passados 20 anos, o Senhor continua sendo testemunha dessa aliança, que com a bênção de Deus, nessa noite, haverá de ser renovada. Irmão Alexandre, coloque a aliança no dedo anelar esquerdo da sua digníssima esposa, irmã Cléia. Irmã Cléia, bote a aliança no dedo anelar esquerdo do Alexandre, seu digníssimo esposo. Vocês já se conhecem muito bem. Vocês conhecem virtudes e defeitos. Vocês sabem que não existe casamento perfeito. Mas quando vivemos os projetos de Deus, é perfeitamente possível ser feliz e abençoado. Antes de orar por vocês, nessa renovação de alianças, apenas orar, porque quem abençoa é o Eterno. A bênção que está sobre a vida e família e permanecerá é do Deus Eterno. Mas eu quero declarar: continuem até a volta de Jesus a se amar com integridade. Honrem um ao outro na presença e principalmente na ausência. Chegaram aqui aos 20 anos, por certo, porque viveram na verdade. E permaneçam assim, porque a mentira sempre nos tenta. Quando der vontade de se afastar, não se afastem. Permaneçam juntos. Continuem até a volta de Jesus a escolher a compaixão, o perdão, porque a raiva é o caminho mais fácil, porém o caminho mais danoso. Continue sendo bênção na vida e na família um do outro. Continuem se cuidando até envelhecer, com honestidade, com alegria e compaixão. Continuem a crescer, continuem a frutificar, continuem a derramar por onde vocês passarem a bênção de Deus. Continue sendo testemunha da vida um do outro. Se submetam à vontade soberana de Deus e o projeto dele para essa família, que não foi concluído ainda. Vocês têm muitas coisas para viver na presença de Deus. Se submetendo à vontade soberana de Deus, eu declaro, no nome de Jesus, essa aliança será para que até a morte, ou mais acertadamente, até que Jesus volte. Você diz amém? Fique de pé, por favor. A oração de Davi, em 1 Crônicas 17 e 27, é a oração que eu vou fazer. Em 1 Crônicas 17 e 27, Davi diz: ser servido, ó Deus, de abençoar a minha família, e faça com que ela ande para sempre na tua presença, porque aquilo que o Senhor abençoar, ficará abençoado para sempre. Deus, nós nos alegramos com Alexandre e Cléia, 20 anos de casado. Ó Deus, que esse amor se renove, que a base dele seja o respeito, que eles vivam os teus planos, os teus propósitos. Eles são uma carta viva, eles são a manifestação dos teus propósitos, não só para a família deles, mas para todas as famílias. Continua guardando-os, livrando-os, protegendo-os de todo mal, e que essa família seja conservada para sempre na tua presença. Eles têm e permanecerão na tua bênção,
e assim continuarão abençoados para todo o sempre. Em nome de Jesus. Depois dos 20 anos, eu declaro mais uma vez: marido e mulher, aquilo que Deus uniu, nada e ninguém separe. Que Deus abençoe.